vamos dar, então, boa noite para Jeane Miranda, que atualmente está morando em Portugal, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da pessoa, da Jeane, e também vamos falar de Shiva e o Yoga. Deixa eu trazer aqui a nossa convidada. Boa Olá, noite, Jeane, seja bem-vinda. Como é muito que está por aí? obrigada. Tá tudo bem? Como vai, Jean? Muito obrigada pelo convite do seu canal. Fico muito honrada de estar aqui com você e com o seu público. Meu nome é Jeane Miranda. Eu sou autora. Eu nem gosto de falar muito que eu sou autora, porque, na verdade, os livros são transcrições, né? Eu gosto de usar esse nome porque eu escuto e escrevo. Aliás, eu escrevo aquilo que eu escuto. Então, eu tenho duas trilogias, uma delas é Os Livros da Vida de Pandora, são 3 livros onde ela faz a narrativa na primeira pessoa da história dela no Olimpo, e do papel dela no despertar da racionalidade humana, e também tem a trilogia de Aulus Bell, esse já tem mais a ver com os Anjos Decaídos, ele também faz a narrativa na primeira pessoa e conta a história dele lá no sistema de Capela, no despertar mental dele, quando ele quebrou os protocolos mentais e passou a ser um ser diferenciado ali entre 250 mil famílias que existiam e eram comandadas por Sofia. Mas esse assunto a gente trata noutra oportunidade. E eu estou aqui morando em Portugal. Eu já morei aqui antes, morei 6 anos e retornei agora em setembro do ano passado. E, assim, Portugal, eu tenho uma história muito incrível aqui com esse país. Eu penso eu que deve ter algum portal por aqui, porque na época, quando eu cheguei aqui em 2015, meu esposo veio fazer um doutorado aqui, e eu vim fazer um mestrado. E aí, na escrita dessa tese de mestrado, em vez de eu estar me concentrando na escrita dessa tese, eu estava muitas vezes escrevendo outros assuntos. E aí, quando eu tive, ainda no Brasil, quando eu tive contato com o livro O Sorriso de Pandora, de Jean Valjean, esse livro despertou em mim um desejo muito profundo de conhecer a história de Pandora, e eu fiquei apaixonado pela forma como ele colocava, né, daquele ser que fez uma transmutação de fase, no sentido de tornar-se humana, porque ele viu característica ainda naqueles hominídeos de um passado muito longínquo, que se remete ali a 40 mil anos atrás, mas que ela conseguiu, quando olhou nos olhos de um daqueles seres, e ela sentiu algo parecido com o que hoje nós humanos entendemos como um senso de maternidade, de se sentir próximo, né, daquele ser. E desse sentimento que ela sequer ainda sabia classificar em palavras o que seria, ela passou a proteger esses seres, e depois ela passou, junto com Prometeu, Epimeteu, Pirra, eles passaram a ter um projeto em cima desses seres, que foi despertar a racionalidade, né, para que eles pudessem se libertar do domínio dos deuses. Então, eu escrevi essa trilogia ao longo dos 6 anos que eu fiquei aqui em Portugal, de Pandora. Depois eu escrevi mais um livro de Aulus Bell. Retornei para o Brasil em 2020. No Brasil, comecei a escrever o segundo livro de Aulus Bell, mas vim terminá-lo aqui quando eu retornei a Portugal. Então, assim, eu penso que parece que os ambientes aqui, eles são convidativos para o meu espírito nesse sentido de produzir cada vez mais livros, né? E um outro livro, no qual hoje a gente vai falar mais sobre Shiva e sobre o yoga, né? Eu não vou ficar repetindo assim, o yoga, eu sei que é o termo correto, yoga, que é um termo masculino em sânscrito, mas eu vou falar conforme a gente está habituado a falar a yoga, né? E depois eu vou explicar bem direitinho o que significa, na verdade, yoga, né? Que não é somente o que nós ocidentais compreendemos como os asanas, né? Como se fosse um exercício físico. A yoga ela é muito mais profunda do que isso.
Então, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai entender isso. E aí eu comecei a escrever um livro chamado O Livro de Shiva, também, salvo engano, em 2012, mais ou menos. Só que quando eu comecei a escrever esse livro em especial, Jean, eu ainda tinha uma visão muito romântica da criação, tinha uma visão ainda muito idílica, né, dos seres que nos protegiam e da criação que era perfeita, de um Deus perfeito que criou tudo perfeito. Então, apesar de já estar acompanhando o trabalho de Rogério, mas nesse tempo ele ainda tinha uma visão também que a gente chama de romântica, que era também, os livros ainda eram muito tranquilos com relação a esse aspecto, que era, eu estou me referindo nesse caso à trilogia que Rogério lançou logo no início da carreira dele, Reintegração Cósmica, Caminhos Espirituais e Karma e Compromisso. Então, assim, quando eu tomei contato com essa literatura, quando eu estive pela primeira vez no Grupo Atlas Natal, o Grupo Atlas Natal ainda tinha um modelo ainda, né, de casa espírita, ainda havia atendimento e havia incorporações e tal, e eu entrei no grupo e eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar ainda com certos temas, e um amigo me convidou a ir, e quando cheguei lá me deparei com essa situação e me senti muito contrariada, mas contrariando a minha contrariedade, depois era como se eu tivesse retornado para casa, né? Eu me senti que eu tinha chegado no meu lugar, que aquelas pessoas ali, eu tinha uma história com ela, apesar de estar vendo pela primeira vez. No caso, eu cito de forma direta Jean Valjean, né, que eu conheci como Rogério Almeida, e também outro participante do grupo que virou um irmão, um amigo, que é o Fernando Rezende. E aí, então, quando eu voltei para essa casa, que eu não sabia muito bem que casa era essa, eu comecei a estudar o Pentateuco Espírita, depois eu fui para Ramatiz, depois eu fui para Rochester, depois eu fui para Chico Xavier, Divaldo Franco, pronto. Então, quando eu tinha toda essa ideia, tudo isso composto na minha mente, eu também comecei a ler a obra de Jean Valjean, eu percebi que eu estava escrevendo algumas coisas que eu saía identificando nessas obras, né? Então, aí foi quando eu percebi que eu também tinha a mediunidade, e essa mediunidade era voltada para a escrita. Bom, mas depois eu fiz a universidade, fiz serviço social, e depois, quando eu vim aqui para Portugal, eu fiz mestrado em Ciências da Educação, e na escrita da tese, da tal da tese, eu comecei a escrever em paralelo esses livros, né? A transcrever, né? Eu escutava o que esses seres estavam dizendo e fazia a escrita. É claro que eu gosto muito de dizer que esse processo foi muito rico, dessa escrita, desses livros, porque, afinal, era uma mente humana dialogando com uma mente extrafísica, né? Então, havia uma comunicação, havia um diálogo. Eles falavam comigo, mas em determinadas oportunidades eu dizia, mas você não acha que você deveria dizer isso que você está dizendo ao modo humano de pensar? Representa exatamente assim, olha, nós humanos agimos dessa forma. Então, assim, havia uma troca, né? Tanto deles, que estavam me passando aquele conhecimento, como também a minha experiência como humana. Então, foi assim que aconteceu com relação à escrita dessas duas trilogias. E com relação à escrita do livro de Shiva, à medida que Jean Valjean foi lançando novos livros e foi avançando, né, abrindo mais a respeito das revelações com relação ao Criador, à criação do universo e das imperfeições, tanto do Criador quanto da criação, eu fui atualizando esse livro de Shiva. E ele foi finalizado exatamente no ano passado, depois de mais de 12 anos que esse livro ficou sendo atualizado, e ele está agora passando por uma revisão ortográfica e tal, e a gente vai, no meio do ano, lançá-lo. E o convite que eu tenho a vocês aqui é a gente falar um pouquinho sobre
a yoga de Shiva, como é que esse sistema, né, foi criado e para quem essa yoga ancestral foi criada, né? E como é que isso acabou que os humanos acabaram herdando esse conhecimento e essa técnica, né, de pacificação e evolução. Então, Jean, é isso, a minha apresentação é essa. Eu não sei se você quer já iniciar com eu trouxe aqui, eu tenho cara de professora, eu sou professora, aliás, eu não sou professora, mas as minhas apresentações sempre, eu preciso de uma estrutura mental e eu acho por bem que fazer com que essa estrutura seja colocada para que as pessoas possam entender a minha fala, senão eu acho que fica muito solto. Então, eu trouxe aqui alguns slides para a gente poder falar um pouquinho a respeito de Shiva, a yoga, o yoga, no caso, e a energia de Shiva, que é a Tamas, que ela é transformadora. Então, o ponto que eu quero chegar no final é que vocês entendam que essa energia de Shiva, ela serve para transformar.